Tudo bem, minhas estrelas? Vejam só o grande jardim onde eu estou. Então eu venho falar sobre um assunto que está sendo falado agora muito mais do que antes e que para as pessoas que gostam deste tipo de assunto e pessoas que estão em constante estudo, conhecimento, etc., conseguem entender um pouco melhor, como eu ia dizer, conseguem entender um pouco melhor daquilo que eu vou dizer, né? As pessoas que estudam mais sobre estes tipos de assunto, etc. Claro, pois cada um tem as suas opiniões e com certeza eu estarei aqui aberta também para ouvir, não é? Porque apesar de eu tenho uma outra forma de ver, né? Cada pessoa tem a sua e só tenho que respeitar e quero que respeitem a mim também. Pronto. O caso de que eu vou falar em relação a Jesus, o caso de Jesus. Eu penso que já falei uma vez sobre o que eu penso sobre Deus. Eu desta vez não pesquisei e não juntei os textos para vos ler, porque, enfim, não tive tempo ainda, por causa do meu trabalho, não é? Que eu tenho alguns assuntos também para falar no Keep an Open Mind, mas não tenho tido tempo mesmo. E então o meu pensamento em relação a Jesus, talvez algumas pessoas se identifiquem, talvez outras não. Pronto. E Jesus, para mim, como ele era um menino, não é? Como todos nós, que se tornou um homem e que depois morreu na cruz, né? Digamos assim, tudo muito resumido. E o que é que eu queria vos dizer? Eu acho que essa é a história, não é? Claro, tem muita coisa dentro da história, muita coisa que foi contada e há muita coisa que não foi contada, mas que, pronto, desapareceu, né? No meu ver, Jesus era como nós, como um humano. Claro, tinha uma consciência muito aberta e já desde pequeno era curioso, não é? Ele era curioso e era um menino também que gostava de conhecer e de entender não só as outras crianças, mas também os mais velhos. E ele tinha essa ligação também com os mais velhos. Pessoas que estudavam filosofia, estudavam a meditação, enfim, professores, não é? Pessoas com um vasto conhecimento da história também, etc. E ele era muito curioso em relação a isso, já desde pequeno. Ele era uma criança, podemos dizer prodígio, né? Aquelas crianças talvez imperativas, com TDAH, como se diz hoje, ou como que têm um QI muito alto, digamos assim. Então, o que é que eu li? Também que ele não se chamava Jesus, né? Pelo que eu li, ele era Emmanuel. Só que não sei por onde é que surgiu Jesus. Pronto, essa parte eu vou pular, porque eu não estudei, nem é muito o interesse, porque realmente os nomes que nos dão são as pessoas, né? Os nossos pais, digamos assim, os nossos pais terrenos. Então Jesus, eu vou chamar-lhe de Jesus, era uma criança normal como nós, e claro, com esse todo conhecimento e essa inteligência, não é? Então eu acho que ele aprendeu muito com os mais idosos, com os mais velhos, a cuidar, a querer cuidar do outro, a ser atencioso, educado, também não só com os outros, né, mas com os pais que trabalhavam em coisas da natureza, não é?
portanto, ele sabia muita coisa sobre a natureza, sobre os animais. E isto pequenino, não é? Eu estou a falar quando ele era pequenino. E então, mais tarde ele foi se interessando pelos estudos, foi vendo os professores, né, a falar em público, a divulgar filosofias, e ele ia muito para essas bibliotecas e fazia muitas perguntas e gostava de aprender. Foi mais que ele aprendeu muito aí também. É claro que não vou contar aqui a história toda, né? Porque isto é uma coisa que eu tenho de cabeça, não é uma coisa que eu estou aqui a ler, não é? Como eu costumo fazer, pesquisar e ler realmente o que é que foi, então demorava muito tempo e eu não vou estar aqui a contar toda a vida dele, não é? Mas só para vocês verem como é tão parecido a vida que ele teve em relação à nossa, não é? Se formos ler e se formos entender um pouco. Depois, mais tarde, ele quis conhecer outros sítios, outras civilizações e foi descobrir, não é? Ele saiu da casa dos pais e foi descobrir sozinho o que é que haveria noutras culturas, noutras civilizações. E como nós, por exemplo, nós também, não é? Nós por um tempo estamos em casa dos pais, vamos para a escola, estudamos, não é? E depois, assim que arrumamos um trabalho, pronto, no nosso caso, né? Porque o sistema assim criou isto. No nosso caso, a gente estudou, vai para uma escola e tudo mais, e depois, quando saímos, vamos trabalhar, não é? Então, quando vamos trabalhar, a gente vai para outros sítios e consegue ir para mais longe ou para mais perto de casa. Quando trabalhamos, temos casa, ou alugamos uma casa, ou alugamos um quarto, não importa. Vivemos sozinhos, né? Ou vivemos com um companheiro, com uma companheira, pronto. Isto claro que eu estou assim a fazer uma comparação no modo de vida do que é hoje e o que é antigamente. Nós não podemos comparar, né? Porque são coisas totalmente diferentes. Mas um pouco do que é a vida de uma pessoa. Então ele foi assim, ele saiu de casa, foi descobrir, foi conhecer, não é? Foi, apesar dele estudar, é o entendimento dele, né? Porque na altura não havia livros, mas não é os livros que a gente tem agora, né? São escrituras, são folhas, né? Enfim, só os que escreviam é que tinham esse poder de leitura também. Agora, se Jesus, ele lia e escrevia, isso eu não sei, porque como contam sempre que são outras pessoas que escrevem a história dele, eu não posso confirmar se ele lia e escrevia. Então ele era assim, ele tinha um QI muito alto, ele era muito especial, mas para mim ele não lia nem escrevia. A alquimia, como os medicamentos, né, como se fazem com as plantas, saber também em relação ao corpo humano, portanto a medicina em si, né, isso tudo ele foi com conhecimento, porque ele era muito interessado e então acabava por ver as coisas, né, que as outras pessoas também iam experimentando e ele também ia aprendendo. Pronto, isto é o que eu penso sobre o que ele fez. Entretanto, quando ele começou a ser perseguido, julgo eu que seja porque ele sabia não só a alquimia, não só a manipular a natureza, como sabia como fazer com que a pessoa que estivesse doente ou efêmera melhorar. Esta é a minha visão do que é que ele estaria a fazer com as pessoas. E claro, falando filosofia, mexendo com o psicológico das pessoas, ele começou a falar publicamente. Como muitos que tinham feito na altura, que ele tinha visto muitas pessoas, não é? Muitos professores assim, na rua,
a falar sobre a astrologia, sobre a filosofia, sobre as pessoas, etc. Ele apanhou tudo isso e começou, com o conhecimento que ele já tinha e com a experiência que ele já tinha, começou também a fazer isso. E muitas pessoas que ele já tinha como amizades, etc., foram seguindo e foram também espalhando o que é que ele fazia. O que ele fazia com as pessoas, de manipular a natureza, de conseguir realmente coisas para as pessoas melhorarem a sua saúde, não é? E então, há muitas pessoas que acreditam que Jesus tinha o poder de cura. Eu também acredito que ele tinha o poder de cura nas suas mãos. Mas no início ele começou pelo poder da natureza, que o poder da natureza é também o poder de cura, que era a alquimia, e tudo era a partir daí que ele fazia a cura das pessoas, das doenças que as pessoas tinham. Então há uma parte da Bíblia, né? Agora vou falar, a Bíblia diz que ele esteve no deserto, né? Não sei se é uma forma de dizer ele teve realmente no deserto, ou, agora não me vem a palavra que eu queria vos falar, não é uma ilusão que eu queria dizer. Bom, não me vem a palavra, porque pode ter um outro significado. Ele ter fugido para o deserto, porque no meu ver, não sei se foi antes ou depois deles irem atrás dele, né? Porque eles não gostavam de Jesus, por isso mesmo, porque ele descobriu muita coisa e os romanos não gostavam disso. E eu acho que foi nessa parte que ele fugiu, mas pronto, claro que não é o que está na Bíblia isso, mas pronto, eu tenho a ideia que ele fugiu para o deserto. Então, metáfora, era isso que eu ia dizer, metáfora, não sei se é uma metáfora, né, em relação ao ele ir para o deserto, ou se ele foi mesmo para o deserto, mas pronto, no meu ver ele foi também para o deserto, mas também pode ser por um lado uma metáfora, porque eu acho que ele fugiu por causa da revolta dele, porque ele estava revoltado com certas coisas que estavam a acontecer com os que iam atrás dele, né? Acho que eram os romanos, né? Os da igreja. Bom, não interessa, eu posso não saber tudo, mas eu sei mais ou menos alguma coisa. E então acho que foi por causa disso que ele ficou revoltado e começou a dizer coisas, a mudar completamente o senso. Ele já não sabia o que é que havia de fazer e ele revoltou-se um bocado contra as pessoas. Então a ideia dele era as pessoas terem o conhecimento, né, que havia outra coisa para além daquilo que era o normal, porque ele, pronto, depois começou a ter as visões, começou a fazer essas alquimias e a cuidar, não é? E a tratar das pessoas, e era um milagre, não é? Para as pessoas entenderem como é que ele fazia. As pessoas não sabiam, né? Como ele estudou budismo, ele estudou vários métodos, né, de alquimista, etc. Não é propriamente um estudo, quando eu falo de estudo, não havia estudos como escolas, como a gente tem hoje em dia, né? Eu estou a dizer do conhecimento dele. Ele aprendeu com a experiência, não é? Ele aprendeu com a experiência, que era isso que nós devíamos fazer, era aprender com a nossa experiência também, ensinando os outros, aprendendo com os outros também, e assim sucessivamente. Se calhar nem era preciso muitas escolas, né? Escolas talvez com um bocadinho mais de prática, com teoria, mas também com mais prática, né? Que é isso que às vezes não acontece. E aprender um pouco de tudo. Podíamos aprender um pouco de tudo, né? Que é isso que eu disse aí há uns tempos, num vídeo que eu fiz. Mas em relação a ele, Jesus é realmente talvez de um outro mundo, mas não era ele uma pessoa encarnada, uma pessoa como nós,
que simplesmente ele conseguiu atingir uma consciência que não era normal na época, né? Ele era muito à frente do futuro do que as pessoas que viviam ali. E pronto, e isso fez muita confusão aos outros e andaram atrás dele, dizendo que ele já tinha se revoltado um pouco porque as pessoas, pronto, não acreditavam nele, algumas, né? Nem todas. Havia muitas pessoas que acreditavam nele, mas haviam outras pessoas que não acreditavam, ainda xingavam e faziam mal, né? E ele começou realmente a falar as coisas que realmente ele estava indignado e revoltou-se por certas situações que ele também viu, né? que não eram éticas e que estavam a fazer mal. Pronto. Então ele foi-se embora. Eu acho que foi nessa altura do deserto e ali na parte da Bíblia não diz tudo, não diz tudo. Então, se é uma metáfora, também podemos dizer que ele tenha ido para um outro plano, uma outra, como quer dizer, ou tinha feito um portal, por exemplo, que tenha ido para uma outra dimensão, por exemplo. Podemos dizer aqui várias coisas, né? Mas o facto mais que eu acho é que ele passou sim pelo deserto, fez o seu jejum, meditou e realmente teve uma elevação, né, consciência, para entender que o perdão era importante, porque ele não estava a ser ele próprio quando ele se revoltou, né? Não estava em si. Ele provocaram-no, né? Ele revidou. E então ele começou a pensar muito nisso. Aí em todos esses dias ele voltou. Ele voltou para onde ele vivia, né? Para onde ele cresceu. Então, quando ele voltou, foi quando ele teve mais pessoas, né, e que acompanharam depois ele, tanto os amigos dele, né, as pessoas, já haviam muitas pessoas que o acompanhavam nessas pequenas viagens, né. Então, em relação, depois, né, o resto não vou estar aqui com pormenores, porque depois vocês já devem saber melhor que eu, né, para quem leu a Bíblia toda e sabe tudo de cor. Eu só estou a dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho como foi, né, porque nem tudo está escrito e a gente não sabe tudo. Mas pronto, a minha ideia de Jesus, que foi um homem totalmente normal, até chegar ao momento em que ele vai ser crucificado. Porquê? Porque os outros não aguentavam ver ele daquela forma, liderando uma multidão, não é? Que no fundo ele não queria ser líder de ninguém, mas ele tinha muita gente que o seguia, muitas, milhares de pessoas, e isso começou a fazer confusão ao clero, né? Às pessoas poderosas, né? Lá. Então quiseram prendê-lo, começaram a arranjar provas para que ele fosse preso e para que ele fosse condenado. Pronto, o resto da história eu não sei como é que chegou até lá. Talvez seja alguns que também o traíram, né? Como há em toda a história, em todas as histórias da humanidade, em todas as histórias das pessoas, existe sempre alguém que trai e sempre alguém que engana. Que isso é mesmo assim. Nem que seja o melhor amigo ou a pessoa com quem anda ou mesmo família. Mas isto tudo para dizer que ele foi preso, né, por uma cruz, e é por isso que lhe chamaram de Cristo, né? O Cristo é a cruz que ele carregava. Já viram o quão pesado é essa história? Ele teve que carregar uma cruz até ao monte para ser
crucificado, né? O ser cristão vem de Cristo. O que é o Cristo? O Cristo é o que chamavam Jesus Cristo porque ele foi crucificado na cruz. Eu acho isto tão pesado porque é realmente o cristão é realmente isso. É como se as pessoas tivessem que carregar um passado que já passou, ou seja, carregar alguma coisa que já foi. E era aqui que eu queria chegar em relação a Jesus, que foi uma pessoa que realmente vivia em total liberdade, aprendendo, conhecendo, experienciando, estudando, né? Criativo. Também Jesus era muito criativo. Era uma pessoa criativa, era uma pessoa que imaginava, era uma pessoa que tinha alquimia, que conseguia fazer coisas fora do comum. E então, por isso, esta minha forma de falar sobre comparar um pouco a nossa vida com a de Jesus, porque nós somos de Jesus encarnados numa forma humana. Então, nós somos Jesus, mas não temos que carregar a cruz o tempo todo, não é? Se algum dia tiveres com algum problema na tua vida, não carregues tanto tempo, porque lá está, estas coisas que a gente temos que pensar e sobre filosofar, né? Pensar psicologia, pensar como poderemos melhorar a nossa vida. E Jesus quis melhorar a vida. Quis, realmente. Só que a cruz, né? Os cristãos que se dizem cristãos são as pessoas que carregam ainda a cruz. Carregam a cruz porquê? Porque sabem que aquelas pessoas que foram os que foram atrás de Jesus, os que queriam matá-lo, não é? Criaram todos os problemas. Criaram os problemas. E em vez de os cristãos que têm a cruz resolverem os problemas, não é? Arranjarem soluções aos problemas, eles preferem carregar a cruz. E então, o que é carregar a cruz? É carregar um passado que já foi. Uma mágoa que já deu o que tinha a dar. Algo que ainda não foi perdoado. E nunca conseguem arranjar solução para isso. Porque só acreditam no mal. E o que é o mal? São aquelas pessoas que vão querer a tua liberdade, vão querer tudo aquilo que tu tens para tu carregares a cruz. Porque é assim, se aqueles que vêm atrás de nós para ficarem com as nossas terras, ficarem com a nossa vida, arrancarem a nossa liberdade e nós deixarmos, nós é que somos depois, nós é que vamos carregar a cruz de qualquer forma. Estão a entender? Portanto, nunca haverá uma solução. Porquê? Porque nós não arranjamos solução. Os cristãos, não arranjaram solução. Porque nós somos pessoas. Toda a gente são pessoas que têm traumas. As pessoas têm traumas. A solução é ir ao fundo da questão. O porquê que as pessoas querem tirar a nossa liberdade, querem tirar as nossas vidas, querem tirar a nossa cultura, querem tirar os nossos valores, não é?
Porquê? Porque algo não foi resolvido no passado. E então os cristãos que se dizem cristãos são aqueles que vão carregar a cruz porque querem. Jesus, ele não quis que a gente carregasse a cruz. Ele foi para lá, não é? Como dizem todos. Então, meus queridos, minhas estrelas, Jesus já sabia que ia morrer. Porquê? Porque ele era a única solução que ele tinha para mostrar a todo o mundo que nós, né, os cristãos, éramos capazes de arranjar a solução. Eu não estou a falar de morrer, né? Fisicamente. Porque depois, o que é que aconteceu? Meteram-lhe na gruta, não foi? Meteram-no na gruta, não foi? E depois ressuscitou, não foi? Quem era essa pessoa que ressuscitou? Não era Jesus. Quem era a pessoa que ressuscitou que não era Jesus? Há muitas teorias e realmente, para mim, já não era um ser humano. Para mim, era um avatar de Jesus, né? Digamos, o Emmanuel, ou pronto, da pessoa, né? Digamos assim. Que depois ficou, né? Visto como um milagre. Ficou visto como um milagre. Eu acredito também que Jesus tivesse mulher e tivesse filhos, e ele conseguiu realmente ter a sua linhagem. Mas quando ele retornou novamente, né, ressuscitou, já não era ele, era um avatar, era um ser totalmente evoluído, de uma outra dimensão. E claro, aí as pessoas reconheceram, né, porque o corpo era o mesmo, talvez com algumas diferenças. Podemos tirar muitas conclusões do que é que nós estamos a viver agora, né? Muitas conclusões, muita história se passou, muita coisa foi retirada, né, dessas civilizações, coisas que foram roubadas, houve enganação, etc, etc. Como sabemos na história, a história de Portugal, a história de outros países, que sempre houve corrupção, sempre houve traição, sempre houve muita coisa. E as pessoas realmente, muita ganância, pronto, e eu estou a falar mesmo da maldade das pessoas, né? Podemos tirar conclusões, podemos tirar factos da história, né? De coisas que se passou, de coisas que aconteceram, né? Na altura também das cruzadas, da igreja, tudo. Portanto, não é? Dos judeus, né, que fugiram, foram realmente enganadas, foram roubadas, etc. Tudo na história, tudo podemos comparar essas coisas que aí ficam no passado, né? Um passado que as pessoas não perdoaram. E isto é assim, uma roda de samsara, é uma roda de repetições de coisas que os cristãos que se dizem cristãos não perdoam, e os outros também não, e então anda numa discórdia, e toda a gente quer ter razão, e enfim, muita coisa que se podia ter evitado, que se dizem muito crentes e que acreditam em Deus e no Jesus Cristo e que leem muito a Bíblia, etc. A pessoa não tem mente aberta. A pessoa com mente aberta tem de estar atenta aos acontecimentos e pensar onde é que eu posso ver isto como uma solução para não repetirmos as mesmas coisas. Mas não, e isto é muito psicológico. E as pessoas não estão preparadas para se ouvir elas próprias, nem para ouvir os outros, nem estão para aí viradas. Até que algumas pessoas com consciência mais elevada e que têm realmente uma abertura, uma mente mais aberta, conseguem falar destes assuntos e conseguem entender o porquê dos dois lados. O porquê dos lados dos cristãos e os lados dos muçulmanos, o porquê dos dois lados.
Porque as pessoas que não entendem isso, não conseguem ver dos dois lados, não é? Psicologicamente, não, estão a meter a emoção além da razão, do raciocínio, que deviam ter. E poderíamos arranjar soluções, mas não querem. Preferem agarrar na cruz. Pronto, as que são mais com mente aberta, etc., são os verdadeiros avatares. São as pessoas que vêm para realmente fazer alguma diferença. São Jesus encarnados. Não sei se eu me estou a explicar bem, mas é esta o meu pensamento, realmente, é aquilo que eu acredito. São pessoas que vêm para abrir a mente das outras pessoas, para fazerem acordar as pessoas para estes assuntos, que é importante. É só conversa? Então, keep an open mind, mantenha uma mente aberta e aqui, neste canal, se fala de vários tipos de assunto. Eu espero que vocês tenham gostado deste bocadinho comigo. Um excelente dia para vocês e até uma próxima, quando vocês quiserem. Um beijo, minhas estrelas.